Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o cirurgião dentista Dr. Ramiro Chavasco Ferreira Filho, cirurgião dentista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em odontologia restauradora e estética pela Unicamp e membro do corpo docente do curso de atualização em odontologia e estética da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, Regional de Campinas. Dr. Ramiro, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Luciano. Eu acho que é uma oportunidade que você está dando para a gente de mostrar o trabalho e ao mesmo tempo é uma gratidão para mim estar participando do seu programa. Prazer é todo nosso. Ô Ramiro, vamos começar conversando assim, né, explicando para os nossos telespectadores então as inovações que houve na odontologia nesses últimos tempos. É isso, Luciano. A odontologia, ela mudou muito de 20 anos para cá. Ela era uma odontologia que ela era basicamente uma odontologia metálica. As restaurações eram de restaurações em amálgama, aquele material escuro que tinha um aspecto mais feio, né, que as pessoas até não gostam. E as próteses eram metálicas também. E hoje a gente trabalha com uma odontologia adesiva, que a partir dessa odontologia adesiva, existe uma união de fato entre o material e o substrato dental, que isso, consequentemente, ajuda muito na união da restauração ao dente e o trabalho final da restauração, né? Ou da prótese, tudo isso. Ou seja, o resultado final atualmente, lógico que vai ser muito melhor do que o resultado final de uns tempos atrás, de uns anos atrás. Melhor. Como você disse, seria a parte metálica, né? Então seria as restaurações de amálgama, encaixaria nesse metal que você se referiu. Então, essas restaurações de amálgamas, elas estavam simplesmente retidas no dente por um imbricamento mecânico. Elas não tinham adesão ao dente. E a resina, as próteses em porcelana hoje, elas são todas, a prótese ela é cimentada com cimento à base de resina. E a resina, como o próprio nome já diz, é uma resina que ela se une ao dente de fato, entendeu? Então, dando aquele aspecto bonito, né? Sim. Quer dizer que hoje em dia o que se usa mais, então, seria a porcelana e a resina? Sim, a porcelana para prótese, né? E a resina para restauração direta. Ô Ramiro, hoje em dia a gente fala muito em odontologia estética e cosmética. Qual seria a diferença da estética e cosmética? Sim, esse daí a odontologia cosmética é um termo novo, na verdade, né? Muita gente nem conhece, mas eu acho que a odontologia estética é aquela odontologia que, além de devolver a função para o indivíduo, a função mastigatória, ela também dá um aspecto estético bonito para o dente e para o sorriso das pessoas, né? E a odontologia cosmética a gente classifica como uma odontologia, uma perfumaria na odontologia, que seria o clareamento, um recontorno estético dos dentes. Um recontorno seria alinhar os dentes, melhorar o formato dos dentes. As mulheres, por exemplo, um dente bonito para a mulher é um dente arredondado, com ângulo arredondado, entendeu? E às vezes é aquele dente pontiagudo. As mulheres, muitas delas não gostam desse aspecto. Então, isso seria um recontorno estético. O fechamento de espaços dos diastemas, né? Igual o do Ronaldinho, por exemplo, um diastema, aquele espaço. O dele era grande, não foi feito somente um fechamento com resina. O dele foi usado faceta em porcelana. É diferente, entendeu? Para fechar esse espaço. Sim, porque o espaço era grande, então foi feito uma faceta, várias facetas nos dentes dele, entendeu? Isso eu acho que melhorou muito o aspecto do sorriso dele, né? Falar em clareamento, sorriso, o clareamento, ele traz algum dano para a estrutura do dente? De forma alguma. O clareamento é um tratamento super seguro, tá? É um tratamento que 6 dias após o término do clareamento, o dente ele já tem a característica normal dele, antes de iniciar o clareamento. Como se fosse um dente natural. 6 dias após, as características do dente já voltam a ser as características normais. Porque às vezes dá a impressão, Ramiro, que fazendo clareamento você vai forçar alguma coisa na estrutura do dente, né? Então, aí o porquê da pergunta, às vezes, de enfraquecer, digamos assim, Sim. a parte dentária, não, né? Não tem nada a ver. O clareamento, na verdade, ele funciona num tecido abaixo do esmalte do dente. É um tecido que se chama dentina.
O esmalte do dente, abrem-se os poros do esmalte e o clareamento atua em nível de dentina. Então, mas isso não causa mal algum para o esmalte? Não estraga, não danifica o esmalte dos dentes? Como eu disse, 6 dias após, os poros do esmalte já estão fechados normalmente. Então, nesse tipo de tratamento, desculpa a pergunta, a ignorância, né? Mas nesse tratamento você causa uma abertura dos poros, sim, do esmalte, sim. Faz o clareamento e depois volta ao normal. Sim, porque o esmalte, na verdade, ele é translúcido, entendeu? Ele deixa passar a luz pelo esmalte. Entendeu? E o que dá cor ao dente não é o esmalte, é a dentina, é esse tecido que está Seria a segunda camada abaixo do esmalte. A primeira camada abaixo do esmalte. A primeira camada abaixo do esmalte, isso mesmo. Quanto tempo leva um clareamento, mais ou menos? O tratamento, você fala? De 21 a 28 dias, tá? Dependendo do que o paciente espera. Se ele estiver satisfeito até 28 dias, tudo bem, senão a gente pode continuar até 7 semanas. É o máximo que pode ser feito o clareamento. O tempo do clareamento. Tá ok. Ramiro, eu sei que tem 2 tipos, pelo menos o que eu acho que tem, seria o clareamento caseiro e aquele que você pode fazer no consultório, não é isso? Só que antes da sua resposta, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do Dr. Ramiro, cirurgião dentista. Ramiro, perguntávamos antes do intervalo comercial, então o tipo de clareamento caseiro e no consultório. Você poderia dar uma explicação para a gente sobre isso? Na minha opinião, são 2 tratamentos distintos. Mas ao final, ao final dos 2 tratamentos, o objetivo é o clareamento, né? O clareamento caseiro é o clareamento que a gente faz com moldeira. Na minha opinião, é o melhor, é o que eu gosto mais. Por quê? O paciente vai usar esse clareamento mais tempo. Então, o seu dente ele vai ter contato com o gel mais tempo do que o clareamento em consultório. Quando nós fazemos aplicações do clareamento em consultório, esse gel ele tem no máximo o contato de 1 hora com o dente por sessão, podendo chegar até 3 sessões. Então, vamos imaginar, são 3 horas apenas de gel com contato com o dente. Então, eu acredito que o gel não consegue penetrar de uma forma tão eficaz como o clareamento caseiro de moldeira, que o paciente usa à noite ou ele usa durante o dia. Então o paciente pode dormir com isso? Pode dormir com esse gel e ele até 5, 6 horas ele ainda está liberando oxigênio, clareando o dente, o clareamento caseiro. Então, o paciente vai ter o dente clareado por mais tempo utilizando o clareamento caseiro. Aí você me pergunta, Ramiro, mas e por que então o clareamento de consultório? O clareamento de consultório, às vezes o paciente tem uma festa ou um casamento para ele ir e ele quer ir com o dente mais branco. Então aí uma coisa mais rápida, né? A gente dá um start, né? Ele começa o clareamento no consultório e pode complementar esse clareamento com moldeira em casa depois. Pode acontecer o contrário também, o paciente quer aquele dente mais branco e às vezes não consegue somente com clareamento de moldeira, o caseiro. A gente vai para o consultório e dá uma turbinada com clareamento de consultório, porque a concentração do clareamento de consultório é maior do que o clareamento caseiro. Porque tem um profissional habilitado, né, ao lado sim, do paciente. Sim. E deixa eu te perguntar, e esse dente que fez o clareamento, ele pode voltar a escurecer novamente? Depende do hábito alimentar de cada paciente, pois o clareamento ele pode ser refeito de ano em ano. Então, por exemplo, o paciente ele pode estar procurando um consultório, falar, Ramiro, eu acho que meu dente já escureceu um pouquinho, o que eu posso estar fazendo? A manutenção desse clareamento. E essa manutenção é uma manutenção bem mais rápida, não é como se fosse o clareamento feito pela primeira vez. Né? Ramiro, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que tem um dente um pouco amarelado e quer deixar esse dente bem branco, há possibilidade? Ou tem que ser de acordo com a cor de cada dente? Depende da idade, tá? Depende da estrutura dental, se existe restauração em resina no dente, se não existe. Então, tem algumas variáveis para estar fazendo essa avaliação. Não podemos afirmar, de fato, esse dente seu vai clarear o que você gostaria que ficasse. Né? Às vezes a gente precisa da resposta desse dente
fazendo o clareamento de fato para dar essa afirmação ao paciente. Entendeu? Você trouxe algumas fotos, podemos vê-las? Sim. No caso, esse é um clareamento inicial, é a foto inicial do clareamento. Aí o dente clareado já... Então aquele seria o antes e esse depois? Isso, antes do mesmo depois, dente? do mesmo paciente. Antes e depois. E o sorriso da paciente. Esse caso é um caso que a gente vai preparar facetas nesses dentes. Eles têm ranhuras, então eles estão com um formato um pouco ruim, né? Um pouco deformado. A gente vai como se tivesse arranhado esse dente, sim, não é isso? É. Ali, à esquerda, é o preparo de uma faceta, que vai ser feita uma faceta em porcelana. Do outro lado, preparando também uma faceta em porcelana, aqui nesse dente à direita. E aí é o mesmo caso, só que com uma prótese desadaptada, que vamos fazer uma nova prótese para essa paciente. É o pino metálico que antigamente era usado, totalmente destruído, um formato bem ruim. Esse pino era colocado na boca do paciente para segurar um dente, seria isso? Para prender um dente? É a retenção mecânica, né, que precisaria para reter a prótese que estava ali no caso. Então o pino foi removido, sobrou só a raiz do dente do paciente. Fizemos um isolamento para fazer a cimentação de um pino de fibra de vidro, que é um pino estético e uma tecnologia totalmente diferente daquele pino metálico, né? Aí o pino de fibra de vidro para exemplificar. Aí é feita a cimentação desse pino, né? Então hoje o pino usado não é mais aquele metálico, seria de fibra de vidro, é isso? Nesse caso sim, mas em alguns casos ainda usa o metálico. É, porque ele não tem a resistência do metálico, entendeu? Mas a maioria das vezes é utilizado o pino de fibra de vidro. Aí o preparo final das facetas e da coroa, porque aí a gente agora vai fazer a moldagem desse caso para fazer a execução das próteses, né? Depois, posteriormente, a cimentação. Então seria dente por dente? Dente por dente. Aí a moldagem, o material que a gente usa para fazer a moldagem. Aí são as peças assim que chegaram do protético, né? À esquerda, uma faceta, as duas do meio são facetas, e a da direita, uma coroa. Aí o sorriso após a cimentação das peças. Que diferença, hein, Ramiro? Bem diferente, né? Que diferença. A gente consegue ver a translucidez das próteses, né? O brilho, a reflexão de luz, tudo imitando bem o dente natural. Essas são porcelanas puras, né? São livres de metal. Então, entendeu? Então, são porcelanas, são as mais estéticas que existem. E todo esse trabalho você faz no seu próprio Sim. consultório, na sua clínica? Sim, a parte protética a gente manda para um laboratório protético, né? Mas o restante é feito tudo no consultório. Ramiro, você está de parabéns pelas belas fotos, né? Pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo. Sei que tem mais fotos para ser mostradas, mas antes disso nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do cirurgião dentista Dr. Ramiro. Ramiro, vamos continuar então com algumas fotos, né, que você está apresentando para os nossos telespectadores? Vamos lá. No caso, esse é um diastema que o paciente tinha, né? Diastema seria o espaço entre um dente e outro? Esse vãozinho entre um dente e outro. Aí no caso a gente vai fechar com resina mesmo, né? É uma técnica bem simples e fácil de ser executada. Aí o resultado do fechamento do diastema, né? No caso, esse caso aí, a paciente chegou dessa forma pra gente, né? Com essa restauração metálica, essas restaurações provisórias. Então foi removido todo esse material e foi executado 2 próteses em porcelana pura. Aí estão as próteses, né? Aí no caso seria uma prótese fixa. O paciente chegou sem um elemento dental no meio, entre um dente e outro, e a gente executou uma prótese fixa para ela. Aí é a foto do enceramento da paciente. É um enceramento de diagnóstico que a gente faz para mostrar para o cliente como poderá ficar o dente dele.
né? Com a prótese, o resultado final da escultura, da prótese, né? Aí a prótese, uma foto da prótese antes da cimentação e a prótese cimentada. Então ela é colada, né, com esse cimento próprio para isso. Sim, um cimento à base de resina. Ô Ramiro, antes do programa conversávamos, né, a respeito dos artistas, aqueles dentes bonitos, né? Mas nem todos conseguem um clareamento bonito. Aí, se eu não estou enganado, parece que tem que ser feito o trabalho com faceta, não é isso? Sim. O que vem a ser a faceta então, Ramiro? Então, a faceta é um pequeno desgaste que é feito na parte da frente do dente do paciente. Entendeu? Um leve desgaste de 0,5 a 0,7 milímetros. E essa é como se fosse uma lente de contato, que é grudada ao dente do paciente. E deixa eu te perguntar, tem alguma forma assim do paciente visualizar como ficaria os dentes, né, antes do tratamento? Sim. Então, é com esse enceramento de diagnóstico que foi mostrado em uma das fotos ali. O enceramento, a gente faz um molde da boca do paciente como é e manda para o laboratório protético. Esse laboratório protético ele vai fazer uma escultura numa cera e ele vem para a gente mostrar para o cliente, olha, seu dente pode ficar... O paciente pode ver se vai gostar ou não do tratamento, Sim, eu quero macio, eu quero diferente. Sim, ele pode opinar. O formato, eu gostaria do meu dente mais redondinho, eu gostaria do meu dente um pouquinho menor, um pouquinho maior. Ele pode opinar, ele tem total liberdade. E em cima desse enceramento, a gente vai fazer o trabalho final do paciente, o que ele, dependendo da prótese, se é uma porcelana, se é uma porcelana convencional, aí vai depender do que o paciente escolheu. Ô Ramiro, antes da gente passar as perguntas, né, dos nossos telespectadores, eu gostaria de perguntar assim, há algum alimento que deveria ser evitado por todos nós para evitarmos assim o escurecimento dos dentes ou não? É difícil, né, Luciano? Porque até os alimentos naturais, eles têm corantes, né? A beterraba, por exemplo, ela é um alimento que tem uma coloração forte, né? O chá que a gente bebe. Então, eu acredito que nós não poderíamos classificar dessa forma a esse ponto de evitar. Alimentos que têm corantes. Não classifico dessa forma. Hoje em dia existem formas da gente contornar essa situação com o tratamento odontológico. Ou seja, o dente não está bonito, vamos procurar um cirurgião dentista, alguém que faça essa parte estética, né, Ramiro? Ramiro, vamos passar algumas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá. O sorriso é símbolo de felicidade, de realização e pode indicar saúde e cuidado consigo mesmo. E por mais motivos de alegria que se tenha, pouca gente se dirá feliz com o sorriso que tem. Mas hoje em dia já é possível exibir aquele sorriso perfeito, mesmo que você não tenha tirado a sorte grande de ter nascido com ele. Por isso, a cada dia mais pessoas recorrem ao dentista, como se fosse um cirurgião plástico, em busca dessa transformação. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria que fosse esclarecida. Durante um tratamento do clareamento dentário, o que não pode ser feito? O que a gente não deve fazer enquanto estiver fazendo esse clareamento dentário? Bom, Murilo, na verdade, nós não recomendamos que se evite tudo também, né, na hora de fazer o clareamento. Eu acredito que essa pigmentação que acontece de corantes, dessa parte de alimentos, não é suficiente para acarretar em algum problema com relação ao tratamento clareador. Então eu acho que não precisamos nos preocupar muito com essa questão de cuidados, entendeu? Vamos passar mais uma pergunta? O dente clareado fica enfraquecido? Aline, o dente clareado não fica enfraquecido. O dente natural, que é clareado com clareamento em consultório ou clareamento caseiro, esse não tem problemas de enfraquecimento. Agora, se tiver um dente que tem canal tratado e o paciente quer fazer um clareamento, esse sim, ele tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é um clareamento diferente, é um tratamento diferenciado. Gostaria de saber se há contraindicações do clareamento dental? Não existe nenhuma contraindicação no clareamento dental. Existem aqueles pacientes que fumam, né? Mas a gente não chega a ser uma contraindicação. Não podemos classificar como uma contraindicação, porque o tratamento clareador vai acabar clareando do mesmo jeito. Apenas vamos visitar o dentista mais vezes, né? Qual a diferença entre porcelana e resina?
Na verdade, a porcelana e a resina são materiais totalmente distintos. A porcelana ela é indicada para tratamento protético. É um tratamento que tem que ser feito indireto, com o auxílio do protético. A resina é feita direta na boca. Tem mais alguma pergunta, Jean? Doutor Luciano, o Gleico ele tem uma dúvida bem interessante. Doutor Luciano, antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pelo seu programa. A minha dúvida é que eu fiz a troca da restauração de amálgama pela de porcelana. Isso, para mim, é um benefício ou é prejudicial? Ramiro, antes de você só responder para o Gleico, quero mandar um abraço para o Gleico, tá? Um abraço todo carinhoso, toda a equipe lá do hospital que ele conhece. Gleico, na verdade você fez uma ótima troca. A restauração em porcelana ela é muito melhor que uma restauração em amálgama. Tem mais alguma, Jean? Doutor, as facetas de porcelana são utilizadas em quais casos? Marlon, muito obrigada. Doutor Luciano, um abraço até a semana que vem. Se Deus quiser, Erika. Olha, a faceta em porcelana é utilizada em casos estéticos, onde o paciente tem um escurecimento do dente por trauma ou por tratamento de canal. Então, a faceta ela é indicada nesses casos. Ou uma restauração um pouco grande, que não está mais tão bonita, a gente faz uma faceta em porcelana com um desgaste muito pequeno, de 0,5 a 0,7 milímetros e como se fosse uma lente de contato. Ramiro, infelizmente chegamos então ao final do nosso programa. Se você quiser fazer mais alguma consideração, algum comentário com nossos telespectadores, fique à vontade. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade e estamos à disposição. Qualquer dúvida, a gente pode estar esclarecendo no consultório odontológico que eu trabalho. Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.